Então seu objetivo é alcançar o céu como eu quero fazer? Pois saiba que eu sei como alcançá-lo. Está em um diário que escrevi. E o Jojo 99 vai te ensinar os segredos do diário. Mas antes eu preciso que você me faça um favor. Uma oferenda conhecida como Protocolo Liz. Like, inscrição e sininho. Deixa o mudar nesse like. Quando você faz o Protocolo Liz, você espalha o reinado de Jill e dá a chance de vampiros homossexuais ganharem um stand. Olá humanos, bem-vindo ao canal Bruxos Lendas, deixa um like, compartilhe. Hoje um vídeo especial sobre o John Dee. Queria fazer de tudo diferente, mas é isso aí, John Dee, um cultista muito top. Quero fazer o último vídeo sobre desse gênero. O próximo vídeo será sobre o Lobisomem de Volta. É um livro que eu tenho aqui, um grimório. Eu quero mostrar a câmera aqui pra vocês verem. Tem uma magia do lobisomem muito top, quero postar. Mas é isso aí, deixa um like, compartilhe. Quando delineou a origem de uma de suas mais famosas criações, o famoso livro conhecido como Necronomicon, H.P. Lovecraft tratou de incluir o Dr. John Dee na história. Um estudioso como Lovecraft, é claro, já havia ouvido falar das façanhas do astrólogo da rainha e decidiu reputar a ele a façanha de ter traduzido o terrível livro para o idioma inglês. A escolha parecia perfeita. O autor sempre gostou de misturar personagens históricos e reais à sua mitologia particular, concedendo a ele nuances de realismo. Dee era uma ótima opção para ser o tradutor do livro maldito, já que em sua época ele realmente foi um dos maiores colecionadores de livros e detentor de uma vasta biblioteca de livros ocultos. É possível que Lovecraft tenha recorrido aos rumores de outro grimório de alta magia, famoso por ter sido usado por Dee em seus estudos arcanos, o livro de Soiga. Para saber mais sobre esse tomo da magia, que é considerado totalmente real, eu indico que acompanhe o blog Mundo Tentacular, que logo mais vai trazer um artigo sobre o livro. Enfim, a vida do bom Dr. Dee mais parece extraída da ficção, rendendo ótimas histórias que o tornam um personagem realmente interessante. É justo que após tantos séculos, seu papel e suas contribuições estejam sendo finalmente redescobertas. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, do cinema e dos games. Hoje falaremos sobre o feiticeiro John Dee, uma das figuras mais misteriosas do mundo que tem uma grande ligação com o Necronomicon e com os mitos de Cthulhu. Roteiro criado por Luciano Gil, do blog Mundo Tentacular. Está preparado? Então vamos lá. Matemático, ocultista, médico, alquimista, espião e mago. A vida de John Dee, astrólogo da corte da rainha Elizabeth I, foi cheia de atribuições e qualidades impressionantes. Muitos estudiosos consideram Dee uma das personalidades mais injustiçadas do período, um indivíduo que ajudou a moldar toda a era elizabetana. Dono de inúmeras habilidades e conhecimentos, John Dee fazia jus à fama de feiticeiro que havia construído ao seu redor. As pessoas tinham receio de falar com ele. Alguns podem dizer até que tinham medo. Afinal, aquele homem misterioso que usava roupas escuras, com símbolos arcanos costurados, envergava uma longa barba branca e óculos de aros grossos. Não era um membro qualquer da entourage real. Ele era o conselheiro da rainha, especializado em assuntos sobrenaturais. Um posto de alta confiança e que lhe valia uma série de prerrogativas. Historiadores mencionam que o Dr. Dee possuía um humor ácido e se divertia com a maneira como as pessoas o tratavam. Ele andava pelos corredores do palácio com todos desviando do seu caminho, alguns até fazendo o sinal da cruz. O Dr. Dee não apenas conhecia o mundo sobrenatural, mas tinha um legítimo fascínio por ele. Antes de se estabelecer como o astrólogo da rainha, ele empreendeu uma longa jornada pela Europa, entrando em contato com muitos estudiosos que, assim como ele, se arriscavam no estudo das ciências proibidas. Em Veneza, ele estudou com um grupo de feiticeiros que dominavam um estilo de necromancia que remontava aos etruscos. Em Paris, esteve em contato com uma seita de feiticeiros que se reuniam nos subterrâneos da cidade e conduziam rituais profanos na escuridão.
No norte da África, Dee conheceu bruxos que se diziam os derradeiros guardiões da sabedoria de Salomão. No leste europeu, supostamente, ele estudou com os mestres da infame escola de magia, a Scholomance. A cada novo saber, cada novo conhecimento adicional, só alimentava sua ambição ainda mais, que era de erguer o manto da ignorância e espiar o segredo que existia ali atrás. Foi nesse período que Dee provavelmente tomou conhecimento a respeito da existência dos mitos de Cthulhu. Sendo ele um leitor compulsivo, com acesso a várias bibliotecas proibidas de sociedades secretas, é justo afirmar que ele tenha consultado alguns dos famosos tomos que falavam sobre os mitos. Dee se gabava de ter consultado vários tratados de magia e, graças à sua memória prodigiosa, ter feito cópias de trechos inteiros, contendo rituais e magias. Em Caen, na França, ele teria conseguido acesso a uma edição do Liber Ivonis, um volume mantido em poder de uma cabala de bruxos que servia Zotaquá, um dos nomes pelos quais o horror batráquio de Saatoga é conhecido. Através da adulação, propina ou chantagem, ou uma combinação dos 3 métodos que dominava, Dee conseguiu subtrair para si o livro e levá-lo consigo em sua jornada. Por muito tempo, ele acreditou que aquele era o mais poderoso tomo de magia escrito, embora já tivesse ouvido sussurros a respeito de outra obra incrivelmente rara, o tétrico Al-Azif do árabe louco Abdul al-Hazed, que ele acreditava ser uma lenda. O livro de Eibon, como ele chamava, abriu as portas para novas modalidades de magia que ele estava ansioso por testar. Apesar de muito curioso a respeito do mitos, Dee aprendeu da pior maneira possível o que era se tornar um conjurador cuidadoso. Seus rituais lhe permitiam abrir portais para dimensões e realidades habitadas por seres não humanos, que ele genericamente chamava de demônios. Em certa ocasião, na cidade alemã de Leipzig, ele concordou em demonstrar suas habilidades arcanas diante de uma cabala de feiticeiros que desejavam testar seus poderes. O experimento teve um desfecho inesperado quando o ritual resultou na invocação de vários andarilhos dimensionais que devastaram a sede da ordem. Dee foi o único a sair vivo do local, recorrendo a um símbolo ancião que ele trazia como amuleto de proteção. Mas, apesar de ter sobrevivido miraculosamente, o incidente o assombrou por anos. Depois disso, Dee decidiu retornar para sua terra natal e se estabelecer em Londres, oferecendo seus préstimos como astrólogo para aqueles que estavam dispostos a pagar pelas suas consultas. Além de ficar conhecido entre os nobres britânicos como o mago a ser contratado para traçar mapas astrais, lançar e remover maldições, ele continuou atraído pelo pérfido conhecimento do mitos. Dee explorou o perigoso Vale de Severn, onde entrou em contato com uma colônia dos insetos de Shagai que habita e exerce controle sobre aquela região. Ele também teria descoberto o milenar culto da Cabra Negra, que na Inglaterra tinha como centro de atividades Goatswood, outro lugarejo decrépito no coração daquele vale maldito. Especula-se que nessa época, John Dee começou a atrair a ira da rainha Mary da Escócia, que havia ouvido rumores sobre as atividades perniciosas do mago. É possível que membros de cultos, ou mesmo rivais, estivessem tentando colocar Dee em maus lençóis. Quando a rainha Mary faleceu, a maré mudou rapidamente a seu favor. A fama de Dee havia crescido e ele se viu alçado a uma posição de enorme prestígio, junto da rainha Elizabeth I. Instalado na corte, Dee rapidamente viu sua reputação crescer. As más línguas diziam que ele havia firmado um pacto com o demônio em troca de sucesso, ou que realizaria satisfeito tal barganha se isso pudesse lhe render mais conhecimento. Alguns concluíam que o próprio demônio teria de ser muito tolo para negociar com alguém tão astuto como o Dr. John Dee. As suas muitas habilidades lhe renderam também um lugar no pequeno conselho da rainha. Este era formado por mestres na arte da espionagem e contra-espionagem, membros que mantinham os olhos e ouvidos abertos na corte e que vigiavam os diplomatas e nobres das outras terras que visitavam a corte real. Dee contava com uma rede de informantes que incluía damas de companhia, valetes, serviçais e prostitutas que lhe contavam tudo o que acontecia na corte. Se fosse algo digno de nota, o bom doutor transmitia as informações para a rainha em despachos secretos,
Muitas vezes era a prerrogativa dele tratar dos problemas da corte pessoalmente, o que incluía enviar homens de sua confiança para eliminar obstáculos e rivais. Enquanto desfrutava das comodidades da corte, Dee modelava a sua propriedade particular em Mortlake, nos arredores de Londres, conforme os seus gostos. Consta que sua mansão era equipada com um invejável laboratório de alquimia, onde ele conduzia seus experimentos científicos. Na mesma mansão, ele mantinha sua inestimável biblioteca particular, que biógrafos estimam como tendo possuído mais de 4.000 volumes, o que o tornava a segunda maior coleção de livros da Europa. Dee era um colecionador de livros impulsivo que beirava a obsessão. Ele sempre estava em busca de novos títulos para brilhantar sua biblioteca particular e os tomos de magia que possuía versavam sobre todo tipo de conhecimento esotérico e estavam entre os títulos mais desejados. Os seus agentes vasculhavam as bibliotecas e livreiros de todas as grandes cidades do período, de Toledo a Praga, de Paris a Constantinopla. Dominando vários idiomas, ele tinha a facilidade de realizar traduções e, de fato, coube a ele o pioneirismo de converter para o inglês vários títulos que haviam sobrevivido à Era das Trevas e que só existiam em grego, árabe ou latim. Não há como saber quais raridades estiveram presentes na sua biblioteca, mas, considerando os recursos ao alcance de Dee, é possível intuir que não foram poucas. Contudo, um título em especial continuava a se esquivar de suas buscas. Era o livro Al-Azif. Enquanto desempenhava sua função na corte, Dee começou a delinear o que viria a ser conhecido como o modelo de magia enoquiana. É curioso, mas a despeito do profundo conhecimento de Dee a respeito da mitologia dos antigos, ele continuava acreditando numa estrutura teosófica clássica onde havia uma disputa entre demônios, as criaturas do mitos, e anjos, as entidades celestiais. Ainda segundo suas crenças, essas forças antagônicas se enfrentavam desde o início dos tempos. O mago acreditava que os anjos poderiam se converter em valiosos aliados da humanidade, mas para isso teriam de ser convencidos a compartilhar seus segredos, rituais e magias. O sistema enoquiano era a chave para essa aliança, pois continha o método para se comunicar com os anjos. Em parceria com o vidente Edward Kelly, Dee começou a realizar invocações e a compilar rituais para acessar os seres celestiais. Contudo, a parceria de Dee e Kelly jamais alcançaria seu objetivo. Talvez os anjos jamais tenham respondido às cerimônias, talvez eles simplesmente não existissem. Ou pior, talvez eles fossem apenas uma outra faceta do mitos. Ninguém sabe ao certo. No fim, o mago não teve sucesso em seus intentos e os rituais conduzidos por ele falharam miseravelmente. Há rumores de que um dos seus rituais mais importantes, aquele que permitiria convocar seu anjo da guarda, resultou na invocação de um horror conhecido como Servo dos Antigos. Tamanho fracasso jamais foi bem assimilado por um perfeccionista virtuoso como John Dee. Para piorar as coisas, a morte da rainha Elizabeth I em 1605 e a transição da dinastia Tudor para Stuart através de James I fez com que a sua posição de astrólogo real fosse colocada em risco. O novo monarca era um inimigo de todas as tradições herméticas e de fato combatia efusivamente o que considerava feitiçaria. Dee, então, se viu ameaçado e, temendo pelo pior, decidiu abandonar a corte e retornar para sua casa em Mortlake. Mas lá se deparou com um cenário desolador. A sua mansão havia sido invadida, seu laboratório destruído e a sua biblioteca pilhada de seus inestimáveis tesouros. Uma série de infortúnios continuaram atormentando Dee no ocaso de sua existência. Nesse caso, a doença e a morte de seus filhos, perdidos para a peste negra. Então, ele foi nomeado para presidir o Christ College em Manchester, na posição de reitor. Ironicamente, foi nessa época que uma de suas buscas mais longas finalmente deu frutos. Um dos seus agentes no continente teve acesso e obteve um exemplar completo do Necronomicon, supostamente em grego, e este lhe foi entregue com uma série de livros adquiridos pela universidade. Agora, com 74 anos, Dee sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas que havia tempo para contemplar mais um importante trabalho. Ele decidiu então que o conhecimento blasfemo contido nas páginas do Necronomicon precisavam ser compreendidos e, portanto, tomou para si a tarefa de traduzi-lo para o idioma inglês.
O trabalho era monumental, não apenas pelas dificuldades oferecidas, uma vez que a obra era muito intrincada, mas porque as palavras ali contidas induziam à insanidade. Mesmo um erudito como Dee encontrou enormes dificuldades e repetidas vezes caiu doente, esgotado física e mentalmente em face do esforço empreendido. Mesmo atormentado por pesadelos, visões e demência induzidas pelas revelações, ele seguiu em frente, trabalhando sem parar. Em 1608, o trabalho finalmente foi concluído, mas, a essa altura, a tarefa havia exaurido seus últimos recursos financeiros, o deixando perigosamente perto da miséria. Dee estava com 80 anos e, resignado, retornou a Mortlake, onde passou seu último ano sob os cuidados de Caterina, sua única filha dos 8 originais. Ela cuidou dele até o fim, e no leito de morte, suas últimas palavras teriam sido o preâmbulo da obra blasfema que ele traduziu. Não está morto aquele que pode eternamente jazer, e em estranhas eras, mesmo a morte pode morrer. Após a morte do pai, Caterine tentou atender seu último pedido e enviou o Necronomicon em inglês para a Biblioteca Real, para que esse fosse mantido em segurança e consultado pelo próximo astrólogo real. Ocorre que o livro não foi aceito pelo bibliotecário, que considerou perigoso aceitar qualquer coisa. Está aqui, ó, John Dee. Esse Grimoire queria mostrar uma magia dos lobisomens. Mas deixa o próximo vídeo. Segue no vídeo aí do John Dee sobre o livro Necronomicon.